Diga para o teu irmão: o chamado é como fogo nos ossos. Diga para o teu irmão: não na carne, não, nos ossos. O chamado, diga para o teu irmão: o chamado é eterno. O chamado são algemas invisíveis. Você nunca consegue se livrar de um chamado de Deus. Se Ele te chamou, a partir daquele momento você se torna um escravo de Jesus Cristo. As algemas se chamam amor. E todas as vezes que você quer voltar, você diz: não há mais volta. Uma vez chamados, sempre chamados para a glória de Deus. Não há como desistir de um chamado. Não há como abrir mão de uma promessa. Quantos têm promessas de Deus aqui? Levante as mãos. Não há como abrir mão de uma promessa. Não há como desistir de um chamado. Se Ele te chamou, meu irmão, não há como olhar para trás. Não há como se defender. Se Deus te chamou, Ele não vai parar enquanto você não cumprir o chamado que Ele colocou na tua vida. Nem que você queira ser como Jonas e pague passagem para ir no sentido contrário do propósito de Deus. Nem que você queira fugir. Ele envia o grande peixe para te engolir e ele vomita lá no teu chamado. Porque não há como fugir do propósito do chamado de Deus. Não há como fugir do chamado de Deus. Antes de eu entrar aqui nessa ministração da maior revolução da história, eu já quero dizer para vocês: não há como fugir do chamado de Deus para a sua vida. Eu sei que talvez você desejaria coisas melhores para os vossos filhos. Eu sei que talvez você deseja algo melhor até para a sua própria vida. Isso não é pecado, é muito bom. Desejar coisas boas, isso é maravilhoso. Nós também queremos. Nós queremos coisas boas para os nossos filhos. Mas deixa eu te falar uma coisa: a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. Nós oramos e clamamos por avivamento. Quantos aqui já oraram um dia por avivamento? Diga glória a Deus. Mas a verdade é que lá no íntimo do nosso coração, nós não queremos avivamento de verdade. Porque se nós quisermos avivamento de verdade, você não terá mais controle sobre muitas coisas na tua vida. E uma das coisas que mais assusta os papais e as mamães é que em avivamento, diz a Bíblia, vossos filhos profetizarão. E em avivamento, uma das primeiras coisas que Deus faz é pegar os filhos dos crentes e mudar completamente aquilo que os pais desejavam para eles. Você deseja conforto para seus filhos. Você deseja uma boa casa para o seu filho. Você deseja uma formação para o seu filho. Você deseja coisas boas para o seu filho. Você está certo, você está de parabéns. Mas se um dia tu fez uma oração: Deus, eu entrego o meu filho para o Senhor, eu entrego a minha filha para o Senhor, eu quero te dizer uma coisa: Deus ouviu esta oração. Mas deixa eu te falar uma coisa: Ele não vai fazer a tua vontade na vida dos teus filhos, Ele vai fazer a vontade dEle na vida dos seus filhos. E se Ele quiser lançar o teu filho para as nações da terra, para lugares perigosos, para lugares desconfortáveis, você pode chorar sangue, mas teu filho vai
isso, mas eu não olho para trás, eu não volto para trás. Foi para isso que você orou, e o chamado é mais poderoso do que tudo. E aí, você ainda quer avivamento? As mamães dizem: esse meu filhinho vai ficar comigo para sempre e estará sempre do meu lado na casa de mamãe. Eu tenho uma triste notícia para as mamães que estão aqui. Não é só a nora, a tua inimiga, que vai levar o teu filho embora. É o chamado de Deus. A minha mãe conta que quando estava grávida de mim, foi querer andar de cavalo. Hoje mulher grávida não pode nem andar de moto, né? Mas no passado as mulheres grávidas faziam era cavalgava, andava de cavalo, batia a roupa na beira do rio, parava a roupa e saía por aí para cima e para baixo. Era desse jeito. E minha mãe inventou de fazer isso também. E numa cavalgada dessa, ela começou a sangrar grávida de mim, sangrar muito. E ali aconteceu uma hemorragia e levaram urgentemente ela para o hospital. E quando chegou ali, os médicos deram o veredito: a criança está morta. Minha mãe nessa época não era nem crente, mas já tinha ouvido falar do Deus dos crentes. Glória! E naquele leito de hospital, ela fez um voto ao Senhor e ela disse: Deus, se o Senhor devolver a vida do meu filho, a partir de hoje eu consagro ele para a tua obra pelo resto da sua vida. Glória! E naquele exato momento, quando as enfermeiras chegaram para preparar, para fazer a coletagem, para tirar, a partir daquele momento, as enfermeiras chegaram para tirar. E a minha mãe, eu gosto de ir com ela no hospital, porque ela consegue uma vaga rapidinho. Ela faz logo um negócio acontecer lá, passa na frente de todo mundo: vocês vão me atender. E as enfermeiras chegaram lá: bora, viemos tirar o menino. E ela disse: em mim ninguém toca. Enquanto vocês não fizerem um novo exame, ninguém toca em mim. O médico acabou de dizer: nós viemos aqui só para tirar. Ninguém tira, ninguém toca, só se fizer um novo exame. E quando vieram fazer um novo exame, estava lá o Fernandinho Vivinho da Silva. E aí, com 15 anos de idade, eu comecei a rodar aí por tudo que é lugar, nesse Pará, né, por tudo que é lugar, e não parava mais em casa. 17 anos já fui dirigir a primeira igreja, e assim começou. E um dia minha mãe me chamou e disse: meu filho, você parece que esqueceu que tem mãe, você não para mais em casa, eu te procuro, eu não te acho, onde você está? E eu disse para ela: mãe, eu estou no lugar onde a senhora um dia orou por mim ao Senhor. Agora não reclame mais, porque agora eu não tenho mais dono, eu não tenho mais dona, a minha vida pertence a um chamado de Deus. E ontem eu fui lá no interior do Bujaru dar um abraço na minha mãe, que é uma grande pregadora da palavra de Deus hoje, porque se converteu e entregou a vida para Jesus. Glória! Aleluia! É isso que eu estou dizendo, irmãos. O chamado não tem como voltar atrás. Mas também de vez em quando ela me ameaça. Ela diz assim: se tu te desviar, no outro dia a faca passa no pescoço. Se tu te desviar, no outro dia a faca desce, porque tu foi consagrado ao Senhor. Diga para o teu irmão: nem para desviar você presta. Diga para o teu irmão, pode dizer. Porque há uma marca de Deus na tua vida. Há uma marca de Deus. Há uma marca de Deus na tua vida. Nem para desviar você presta. Um amigo meu, o irmão Neto, cantor maravilhoso aqui no bairro ali do Cordeiro de Farias. Eu e ele, a gente andava aí pelos bairros, eu pregando, ele cantando, eu pregando e ele cantando. Aquele jovem cheio do Espírito Santo. E esse camarada achou de querer se desviar. E para se desviar, a pessoa gosta de ir para longe, que é para ninguém saber o que ele está fazendo.
E aí ele pegou um carro, foi embora lá para Santa Catarina, desviado dos caminhos do Senhor. E ontem, na verdade sexta-feira, a gente foi para o vigilhão profético em prol do congresso na sexta-feira, no centro de convenções. Antes de eu ir para o congresso, ele me manda mensagem. Ele diz: mano, eu estou precisando voltar para Jesus urgente. E eu falei: o que foi que aconteceu, meu amigo? Eu estava aqui fazendo um bico, rodando de Uber, e uma mulher entrou dentro do carro e ela começou a profetizar na minha vida e a dizer: tu és um desviado, mas tu precisa voltar para a casa de Deus, porque há uma marca de Deus na tua vida. Aí ele me disse: mas Fernando, o problema é o seguinte, quando a mulher desceu do carro, ela disse: olha, eu estou te falando essas coisas, mas eu sou uma desviada. Eu digo: rapaz, não acredito não. É verdade. Ela disse: eu sou desviada, eu não estou na igreja, mas eu tinha que falar isso para você. O Espírito Santo mandou eu te dizer isso, eu não sei porquê. E aí depois ele dormiu e ele teve um sonho, o diabo dizendo para ele: eu vou te pegar, eu vou te pegar. E aí ele me liga dizendo: o que eu faço? Eu digo: você quer que eu desenhe ainda o que tu faz? Dobra o teu joelho aí agora, nós vamos orar agora, e tu vai voltar para Jesus agora, porque quem tem uma marca de Deus não pode fugir da presença do Espírito Santo. E eu orei por ele ontem, agora, irmão, sexta-feira, e ele voltou para Jesus, para a glória de Deus, e já me mandou uma mensagem bonita dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque quem foi tocado pelo Espírito de Deus não pode mais fugir. O que vocês precisam é de um toque de Deus. Aleluia. Nenhum filho fica firme na igreja pela experiência dos pais. Nenhum marido fica firme na igreja pela experiência da mulher. Nenhuma mulher fica firme na igreja pela experiência do marido. Não! Pode até Deus usar eles para facilitar as coisas, mas ninguém ficará na presença de Deus pela experiência de outros. É necessário que você tenha a tua própria experiência com Deus. Levante a mão, porque hoje aqui Ele está aqui para te dar uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo de Deus. Levante as mãos e diga assim: Espírito Santo. Mais forte: Espírito Santo, eu preciso da minha própria experiência. Toca na minha vida, toca na minha alma e me enche do teu poder. Aleluia. Glória. Aleluia. 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 E é assim que começa a maior revolução da história. Glória a Deus. Quando o profeta Isaías abriu a boca no capítulo 52, ele viu a volta do rei a Sião. O profeta Isaías, pelo poder do Espírito Santo, ele viu o rei ainda no ventre de sua mãe, e ele disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Aleluia. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Aleluia. Ele viu o rei ainda no ventre de uma virgem, e ele disse: a virgem concederá. Aleluia. E na sua visão profética, aproximadamente
700 anos antes do rei chegar, ele viu que a plenitude do Espírito de Deus estaria sobre a vida deste menino que nasceria de uma virgem. E quando chega no capítulo 11, o profeta Isaías diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Glória a Deus. E o profeta, pelo Espírito de Deus, viu que este rei estaria repousado sobre ele, primeiro, o Espírito do Senhor; segundo, o Espírito da sabedoria; terceiro, o Espírito do entendimento; quarto, o Espírito do conselho; quinto, o Espírito do poder, da fortaleza; sexto, o Espírito do conhecimento; e sétimo, o Espírito do temor do Senhor. Na visão que João teve do trono de Deus, ele viu 7 tochas de fogo ao redor do trono, e João, pelo Espírito, diz: estas 7 tochas são os 7 Espíritos de Deus que passeiam por toda a terra. Glória a Deus. O profeta Zacarias, quando abriu a boca também, viu uma grande rocha que tinha 7 olhos, representando a onisciência do Espírito de Deus, que vê e contempla todas as coisas. Glória a Deus. Mas quando a Bíblia diz que há 7 tochas diante do trono de Deus, 7 olhos, e aqui o profeta Isaías viu 7 Espíritos sobre o Messias, não quer dizer que há 7 Espíritos diante de Deus, não. Todos nós sabemos que há um só Espírito, mas o número 7 na Bíblia tem a ver com a plenitude, a completude, nada falta, a perfeição. Então o profeta Isaías, pelo Espírito de Deus, viu que sobre o Messias, sobre o rei, estaria a completude, a plenitude do Espírito de Deus. Aleluia. E que nada, absolutamente nada faltaria ao Messias, pois ele seria capacitado pelo poder do Espírito de Deus. Aleluia. Quantos precisam do poder capacitador do Espírito de Deus? Glória. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que o próprio Deus em carne, quando andou na terra, precisou ser cheio da plenitude do Espírito de Deus. Aleluia. E o próprio Deus disse a João Batista: quando você vê o Espírito pousar, mas não só pousar, o Espírito pousar e permanecer Aleluia. sobre um homem, é ele o profetizado do profeta Isaías. Glória a Deus. E esse Espírito virá como uma pomba. Aleluia. Eu quero que vocês entendam que pomba não é a fêmea de pombo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Presta atenção nisso. Pomba não tem nada a ver com pombo. Pombo é considerado um rato voador das cidades, é uma praga das capitais.
ele traz doenças. Este é o pombo, a pomba não. A pomba é o símbolo da pureza e da sensibilidade. Você jamais conseguirá dar alimento no bico de uma pomba, porque quando ela está lá, a pombinha, e você chega perto, a pomba é arisca. Qualquer coisa ela já bate as asas e voa. Vocês precisam entender que uma pomba descer sobre um homem e permanecer sobre ele é um milagre. Agora imagine a cena. Lá vem o Espírito de Deus sobre Jesus Cristo e pousa sobre ele como uma pomba, e o homem anda e o passarinho não vai embora. Ele se movimenta. Imagine essa sensibilidade, essa clareza. Ele vai e o passarinho fica lá, porque não é só uma visita, mas é uma permanência. O Espírito não só visitou Jesus, mas permaneceu sobre ele. Glória a Deus. Eu concordo com o grande homem de Deus quando ele diz: todos nós aqui já tivemos visitas maravilhosas do Espírito de Deus. Mas a questão não é aonde ele visita, a questão é aonde ele vai permanecer. Glória a Deus. Visitar, ele visita aqui. Visitar, ele visita. Quando eu falo de visita do Espírito, eu não quero dizer que o Espírito não está em nós, mas eu quero dizer que há momentos na vida da igreja na terra, há momentos especiais em que o Espírito Santo aumenta a infusão de poder, a manifestação de poder, a glória do poder de Deus sobre a vida da igreja, sobre a vida de um crente. É uma visita do Espírito Santo. Mas o milagre maior não é a visita do Espírito Santo. O milagre maior é a permanência do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, eu não quero só que ele te visite, eu quero que ele permaneça sobre a tua vida e a minha vida. O Espírito do Senhor foi visto pelo profeta Isaías sobre a vida do Messias. Veja que coisa tremenda. Ele viu o rei antes do nascimento. Ele viu o ministério do rei na plenitude do Espírito 700 anos antes. É por isso que eu creio na Bíblia, porque somente na Bíblia há um elemento chamado profecia. Mas não parou por aí, porque Isaías também viu o rei subindo o Calvário. Aleluia. Ah, se Deus abre os nossos olhos para ter a visão do rei subindo ao Calvário. Ele vê no capítulo 53, e ele diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Aleluia. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Ele está se incluindo na profecia. Ele está dizendo: eu e o meu povo, quando ele aparecer, não faremos dele caso nenhum, porque ele parece desprezado de todos. E aí Isaías, pelo Espírito, começa a dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando ele fala que Jesus foi ferido de Deus, ele está dizendo que na cabeça do judeu, Jesus está sendo crucificado porque merece. Porque merece. Mas aí ele explica: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões.
esmagado por causa das nossas iniquidades. E ele abre a boca e diz: vocês pensam que ele está sendo castigado porque merece, porque é um pecador, mas na verdade não. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Aleluia. Quantos aqui são pecadores? Levante a mão. Diga para o teu irmão aí: você é um pecador. Olha a cara, olha aí a cara dele, parece um anjinho, né? Mas ele é um pecador. Tenha paciência com esse camarada que está do teu lado. Ele é um vaso de barro. E quantos aqui acham que mereciam ser castigados pelos seus pecados? Levante a mão. Quando eu lembro da minha vida de pecado, eu fico assim: meu Deus, por que eu não estou no inferno? Por que eu não estou no inferno, Senhor? Aí ele diz: meu filho, Isaías escreve por que tu não está no inferno. O castigo que eu e você merecia, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele na cruz. E pelas suas feridas fostes curados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, porque se ele abre a boca, ele seria considerado inocente. Se ele abre a boca, ele seria considerado inocente. Mas sabe por que ele não abre a boca? É porque ele está carregando a minha culpa e a tua culpa, o meu pecado e o teu pecado. E ele diz: eu não vou me defender, porque é justo que o Pai me castigue para que eu carregue a culpa daqueles que estarão lá na Almirante Barroso 3, para que eles tenham paz com Deus e participem da maior revolução da história. O pecador carregar a glória de Deus. Ele foi oprimido e humilhado. Eu acho que você não tem noção do que a cruz significa. O próprio Deus em carne foi cuspido na cara pelos pecadores. Aquele que fez o braço dos homens levou bufetadas dos pecadores. Agora eu quero que você entenda: bufetada não é bater assim não, ó. Isso aqui é tapa. Tapa é assim, ó. Tapa. Bufetada, ó, é assim, ó. Sabe o que significa bater assim na Bíblia? Quando bate assim é confronto. Quando bate assim é confronto. Mas quando bate assim é dizendo: você não merece nem a palma da minha mão. Bate assim. É humilhação, é vergonha. E ele na cruz diz: Deus meu, pela primeira vez ele vai chamar Deus de Deus. Ele nunca chamou Deus de Deus, mas somente de Pai. Mas na cruz ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Sabe por quê, meu filho? Eu estou te desamparando porque eu estou vendo o pecado do Fernando sobre ti. Eu estou vendo o pecado de milhares sobre ti. Cada bufetada, meu filho, que você levou é o que o pecado merece. Os pecados merecem esse castigo, meu filho. Mas tem uma coisa: sabe por que você está me chamando de Deus? Porque daqui a 2023 anos na frente, lá na Almirante Barroso 3, o Amsterdã vai poder me chamar de pai. O Douglas vai poder me chamar de pai. Ser filho de pastor já é pesado, agora ser filho de Deus é mais pesado ainda. Pai. E na cruz ele foi desamparado para que eu e você fosse acolhido. Na cruz ele sofreu o castigo que eu e você merecia, para
para que eu e você fôssemos perdoados, lavados, santificados, e do Espírito que está sobre Cristo, Ele compartilha com você aqui nessa manhã o mesmo Espírito, para que você carregue a sua palavra. Aleluia. Isaías vê tudo isso e fica espantado. Aleluia. Ele ressuscitou, Ele está vivo, igreja. Glória a Deus. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Aleluia. Então Isaías, na profecia, pelo Espírito de Deus, ele vê tudo isso. O filho nascendo, o filho sendo cheio, o filho desenvolvendo o ministério no poder do Espírito. Está lá, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Eu vou pregar, eu vou curar, eu vou abrir os olhos dos céus. Ele viu tudo. Aleluia. Ele viu o rei morrendo e o rei ressuscitando ao terceiro dia. Aleluia. Mas olha o Espírito da profecia como é poderoso. Isaías não viu só isso. Ele viu o rei voltando outra vez para reinar sobre a terra. Glória. Meu Deus do céu. Talvez Isaías não entendia. Senhor, eu não estou entendendo. O Messias está vindo sobre a terra para sofrer. O Messias está vindo sobre a terra para morrer. O Messias está vindo sobre a terra para ser esbofeteado. Então Deus abre a visão do profeta e ele diz: calma aí, profeta, você ainda não viu todo o meu plano. Ele será humilhado por causa dos pecadores, ele será ensanguentado por causa dos pecadores, mas ele ressuscitará ao terceiro dia, e no tempo determinado os céus se abrirão e ele voltará para reinar sobre a terra com glória e com poder. Quantos aguardam a vinda gloriosa do Senhor? Agora, pasmem os senhores. O profeta viu o Douglas na profecia. Glória a Deus. Aí eu vou falar que nem o pastor que diz assim: se tu não der glória a Deus agora, eu vou aí. Eu vou aí, se tu não der glória a Deus, eu vou aí agora. Ele viu, o profeta Isaías viu o Amsterdã na profecia. O profeta Isaías viu o pastor Edilson na profecia. O profeta Isaías viu os crentes no dia do Senhor, todos vocês aqui, ele viu na profecia. E ele disse: Senhor, está tudo bem, eu estou vendo, o rei está voltando a Sião, o rei está vindo, mas Senhor, quem vai levar essa notícia que ele está voltando? Quem vai levar? O Senhor abre a visão do profeta e diz: veja aí, conformosos sobre os montes são os pés dos que anunciam boas novas, daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam a salvação. Ele viu a igreja, aleluia. Ele viu a igreja. Conformosos são os pés do que anunciam a boa nova. Que boa nova? O rei morreu, o rei ressuscitou, mas o rei está voltando para reinar outra vez. Aleluia. Agora observa bem, igreja. Não é conformosos são a cabeça, não é conformosos são as mãos, não é conformosos é o porte físico, mas conformosos são os pés. Olhe para o pé do seu irmão aí. Os homens vão se safar, porque alguns estão aqui de sapato, né? Mas as irmãs já vão ver aí se a unha está feita, como é que está aí. Olhe para os pés aí do seu irmão que está do seu lado. Alguém diz: seu pé é muito bonito. Eu sei porque alguém acha pé bonito, né? Mas o seu pé é muito bonito. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está hoje, agora, olhando para os teus pés. Aleluia. Glória. Mas Senhor,
Por que os pés dos arautos são aqueles que carregavam as mensagens reais? Isaías está vendo aqui um arauto correndo sobre as montanhas para chegar numa cidade e anunciar que o rei venceu. No versículo 8 ele diz que os atalaias estão gritando nas muralhas. Então preste atenção, existem arautos e existem atalaias. Atalaias são os intercessores. Arautos são os mensageiros. Então em cima das muralhas os arautos ficavam assim, olha. Ou melhor, os atalaias, que são os mesmos que sentinelas, eles ficavam assim. E pela passada da pessoa que vinha, ele já sabia se era notícia de guerra só pela passada. Glória! A Bíblia diz que quando Jeú andava na terra, todos sabiam que ali era Jeú, porque ele andava como um guerreiro na terra. A Bíblia diz que várias coisas, sabe, Salomão, várias coisas me impressionam na terra. A lagartixa, que ainda que seja tão simples, ela anda em palácios, em todo lugar tem uma lagartixa. Outra coisa me impressiona na terra, o andar do galo. Peito pra cima. E o sábio disse, outra coisa me impressiona na terra, o leão em toda a sua força. Aleluia. O leão não é o rei dos animais por ser o mais forte, porque o elefante é mais forte do que o leão, a girafa é maior do que o leão, até o hipopótamo é mais forte do que o leão. Porque o leão é o rei da floresta? Pela postura de coragem. Ele é pequeno, mas a postura dele é de valente. E quando ele abre a boca, os seus inimigos já batem em retirada, pensando que é um grande exército. Sabe o que está escrito no livro de Provérbios? O ímpio foge sem ninguém ter nada contra ele, mas os filhos dos justos são intrépidos como o leão. Glória! E eu sou paisandu, viu? Mas nessas horas não tem como. Tem que elogiar o leão, não tem jeito. Ô Jesus, é difícil ser papão aqui, viu? Rapaz, é difícil. Os ímpios fogem sem ter ninguém perseguindo eles. É dizer, e ele sai correndo. Agora, os filhos dos justos são intrépidos e corajosos como o leão. Glória a Deus. Então o atalaia, o sentinela, pelas passadas, ele já sabia a característica da mensagem. Ele não olhava para a cabeça nem para a mão. O atalaia olhava para os pés. Se o mensageiro andasse de cabisbaixo, como o mensageiro que veio trazer a notícia dos filhos de Jó, que tinham morrido, só um sobrou. Lá veio aquele mensageiro, vinha triste. E aí Jó diz, fala logo que é, teus filhos morreram. Pelas passadas ele já sabia, vem aí uma mal notícia. Então o sentinela lá em cima da muralha olhava para os pés. Se ele visse que o mensageiro estava correndo com muita força, com os braços animados, peito para cima, colocado no leão e uma lagartixa, apesar de ser simples, mas com postura de habitar em palácio. Quando ele via aquela postura, ele gritava para dentro da cidade: os pés são formosos, vem notícia boa por aí. E aí alguém já abria a muralha e o mensageiro entrava na cidade gritando: o rei venceu a batalha, ele está vindo reinar sobre Sião. Os pés são formosos porque eles levam uma mensagem gloriosa. O teu pé, irmã, é formoso não é porque é 34, 35. O teu pé é formoso porque leva as boas novas. Glória a Deus. Teus pés são formosos porque levam as boas novas.
Mas o primeiro mensageiro de todos foi o próprio Cristo. E quando alguém olhava para os pés do Senhor Jesus Cristo, era um lugar maravilhoso. Muita gente recebeu milagre só por estar aos pés de Jesus Cristo. Aleluia. Maria era uma mulher que era sabida, ela sempre estava aos pés de Jesus Cristo. Ela se jogou nos pés na hora de quebrar o perfume. Ela se jogou nos pés na hora que Jesus foi comer na casa dela. Ela se jogou nos pés na hora em que Lázaro precisava de milagre. Maria sabia o lugar mais alto onde um crente pode chegar é prostrado aos pés de Jesus Cristo. Aleluia. Os pés formosos do Messias, andando sobre os montes, pregando as boas novas do Evangelho. E quando ele chegou naquela terra, ele gritou: arrependei-vos, o reino de Deus é chegado. Crede no Evangelho. O que é o Evangelho? É o conteúdo da mensagem, é a boa notícia de que o Rei venceu e Ele está vivo aqui. Ele está vivo. Arrependam-se, creiam no Evangelho. Jesus era o mensageiro por excelência. Aleluia. Mas eu quero nessa manhã que você veja os pés de Jesus Cristo. Veja os pés de Jesus Cristo. Aleluia. Seus pés são formosos, Jesus, porque o Senhor leva a boa notícia do reino de Deus. E aí ele passou na frente de alguns pescadores e ele disse: sigam as minhas passadas, sigam os meus pés. Aleluia. E aquela comitiva começou a seguir os pés do Cordeiro de Deus. Mas aqui tem um problema muito sério. Você tem certeza que vai seguir os pés do Cordeiro aonde quer que ele vá? Porque os pés formosos de Jesus Cristo subiram o Gólgota e foram pregados numa cruz. Pés formosos para Deus são pés pregados numa cruz. Eu sei que você quer proteger os seus pés e você não quer pisar em alguns lugares, mas pés formosos para Deus são pés pregados numa cruz. Aleluia. Fique de pé comigo, todos em pé em nome de Jesus. Eu quero saber hoje quem vai ter coragem de seguir os pés formosos do Messias. Os pés do Messias foram pregados numa cruz. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, diz assim: eles, nos últimos dias, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Quem são esses que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá? Quem são esses? São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Preste atenção, igreja. Quem são esses? Eles são os que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Deixa eu te falar uma coisa, que o Cordeiro continua andando na terra nesses dias. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, o Cordeiro continua andando na terra nesses dias. Deixa eu te fazer entender, o Cordeiro continua andando na terra nesses dias. E a pergunta é: quem vai
cordeiro nessa manhã. Ei! Olhe para cá, presta atenção. É muito fácil seguir o cordeiro quando ele está indo multiplicar o pão, como os discípulos fizeram. É muito fácil seguir o cordeiro quando ele está indo curar os enfermos, quando ele está indo purificar os leprosos. É muito fácil seguir o cordeiro quando ele entra na cidade e todos começam a cantar o nome dele. Mas sabe uma coisa? Quando o cordeiro foi para uma cruz, nenhum dos seus discípulos tiveram coragem de segui-lo. E ele teve que subir na cruz sozinho. É muito fácil seguir o cordeiro até enquanto você está sendo beneficiado. Mas quando o cordeiro está indo para uma cruz, eu pergunto: quem de nós tem coragem de segui-lo até a crucificação? Glória a Deus. E quando é para você liberar perdão para quem te feriu, você vai seguir o cordeiro? E quando é para fazer aquilo que você não quer fazer, você vai seguir o cordeiro? E quando é para falar do amor de Deus, você vai seguir o cordeiro? Muitos querem seguir o cordeiro até uma vida confortável. Muitos querem seguir o cordeiro só até enquanto é benéfico para você. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se seguir o cordeiro te custar uma cruz, o que é que você vai fazer? E se seguir o cordeiro te custar pés pregados? Sabe o que significa pé pregado? É um pé que está sustentado entre o céu e a terra. Sabe quem foi sustentado entre o céu e a terra? O profeta Ezequiel. Diz a Bíblia no capítulo 8 que o Senhor puxou ele pelos cabelos. Eu acho que alguns vão ter que ser puxados pelos cabelos pelo poder de Deus. Diz a Bíblia, Ezequiel capítulo 8, o Senhor puxou ele pelos cabelos e colocou ele entre o céu e a terra, para que ele tivesse visão de Deus. Quem está pregado numa cruz não tem mais vontade própria, porque seus pés estão pregados. Irmão Fernando, como é que a maior revolução da história vai acontecer? Sabe como é? Através de vasos de barro que estão aqui nessa manhã, nesse lugar. Através de pedaços de barro. Hoje eu vim trazer uma boa notícia para vocês aqui. Que boa notícia é essa? Deus está em busca dos quebrados. Deus está em busca dos pecadores. Deus está em busca dos falhos. Deus está em busca daqueles que não sabem, daqueles que não têm, daqueles que não podem. E como é que a maior revolução vai acontecer? Através de crentes fracos, mas cheios do poder do Espírito Santo. Irmãos, como é que a maior revolução da história vai acontecer? Não é através de querubins e nem de serafins, é através de seres humanos que estão aqui nessa manhã. Quando o profeta Isaías teve a visão dos serafins e da glória de Deus, os serafins voavam com muita rapidez. Os serafins têm fogo queimando. Por que é que Deus não mandou os serafins pregarem a mensagem messiânica? Não! Os serafins foram atrás de um homem pecador. E quando aquele homem disse: eu sou um pecador, os meus lábios estão impuros, os serafins tocaram na boca dele com uma brasa de fogo do altar. Senhor, por que tu não usa os serafins? Eles são muito mais poderosos do que nós. Eles são muito mais rápidos do que nós. Eles são... E o Senhor é do céu e diz: deixa eu te falar uma coisa. O fogo que vai queimar na tua vida é muito mais poderoso do que o fogo que queima no serafim. Mas por quê?
Porque esse fogo é o fogo que purifica pecado. É o fogo que nos purifica de pecado. Às vezes eu me pergunto: Deus, por que tu não usa os anjos para pregar o evangelho no mundo todo? Rapidinho a gente ia cumprir a grande comissão. E ele diz para mim: sabe por que não, Fernando? Porque os anjos não experimentaram o poder do sangue de Jesus. Ah, isso aqui é muito poderoso, irmãos. Isso aqui é muito forte. Um anjo matou 185 mil soldados do rei Senaqueribe. Um anjo jogou Satanás às profundezas. Um anjo saía na frente da nação de Israel, desbaratando os inimigos de Deus. O anjo é muito mais poderoso do que um ser humano. Mas tem uma coisa que nós temos que o anjo não tem: nós fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Olhe para essa irmã que está aí do seu lado. Ela pode cantar ruim, irmão. Esse irmão que está aí do teu lado pode cantar ruim. E às vezes você diz assim: oh meu Deus, quem dera a voz de um serafim para essa irmã. Quem dera a voz de um anjo para esse irmão. Mas deixa eu trazer uma boa notícia para vocês aqui. Há uma música que só a igreja pode cantar. Há uma música que só os pecadores podem cantar. É chegar no céu desafinado mesmo, dizendo: bendito é o Cordeiro de Deus que me salvou dos meus pecados. Levante a mão bem alta e adore ao Cordeiro de Deus. Levante a mão agora bem alta e adore o Cordeiro. Faça aquilo que os anjos não podem fazer. E quando nós entrarmos nas portas do céu, recalabachura babacatara mimimi rabarabahai, urabacalabachure bebalabachure bibicalabahai, alamamarabacatarabai. Quando você e eu entrarmos pelas portas da glória, os anjos vão se levantar para nos receber e vão perguntar: quem são esses? Quem são esses? Eles vão olhar para nossos pés e vão entender: já entendi, já entendi. E Jesus vai dizer: esses são os que carregam as boas novas. Nós podemos cantar uma música que os anjos não podem cantar. Eu fui salvo